Você sabe como pode atrapalhar a ausência de uma mãe na vida de uma mulher? É sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou a Leandra, terapeuta sistêmica, e eu ajudo pessoas a desfazerem os seus nós através da constelação familiar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. São muitos os desequilíbrios quando a gente não teve a presença da nossa mãe na nossa vida. Você conhece alguém que não teve a mãe porque faleceu, ou porque a mãe não quis estar naquela posição, ou porque não foi uma mãe boa e ainda assim houve uma ausência ali da mãe na vida dessa mulher? Ou esse é o seu caso? Eu vou trazer alguns exemplos de como isso afeta a nossa vida adulta, né? Não é uma regra, claro que cada caso é um caso, mas eu percebo um padrão, geralmente, das reclamações que estão ligadas a essa falta da mãe na vida das pessoas que me procuram. E eu vou compartilhar com vocês. Não importa porque faltou a mãe, às vezes ela estava trabalhando demais, às vezes estava ali, mas não estava, ou a atenção dela estava voltada para outras coisas, não para a família. Talvez, no seu ponto de vista, ela tenha sido uma mãe má ou uma má mãe. Se você teve uma experiência assim, comenta aqui com a gente. O nosso primeiro amor é a nossa mãe. É ela quem nos dá o amor e transfere as emoções e os sentimentos que ela vivencia. E nós vivenciamos isso através dela. As emoções dela, as dores dela, normalmente, nós trazemos através do cordão umbilical sensações, sentimentos e emoções. E isso reflete em nós, mesmo sem ter consciência. Isso nós trazemos quando a gente vem à vida, trazemos além de todas essas emoções aí vivenciadas, experienciadas, ainda no ventre da nossa mãe, trazemos, além da genética, né, as dores, os traumas e as crenças. E a criança, quando nasce, ali até por volta dos 2 anos, ela acha que ela e a mãe são um único ser. Que a mãe é uma extensão dela. Ela não tem essa percepção. E aí, perto ali dos 2 até 3 anos, ela passa pela ansiedade da separação, que é quando ela percebe que a mãe não é ela, é uma outra pessoa. E começa a educação e através das crenças e costumes daquela família, daquele sistema familiar, é passado para essa criança, através da educação, as crenças e os costumes, para que ela honre ali as leis dentro daquele sistema ao qual ela foi inserida. Mas quando se tem esse lugar vago, né, esse vazio na postura, na visão, na energia da mãe na nossa vida, nós acarretamos, levamos aí, trazemos na verdade, né, algumas dificuldades na nossa vida. Dentro daquilo que eu estou recebendo, dentro dos atendimentos, o padrão que eu venho percebendo é o que eu vou passar para vocês. Isso não é uma regra, é a minha percepção. Então, qual é o padrão que eu identifico? Mulheres que se sentem pequenas, que não se sentem merecedoras, que se sentem incapazes, sabe? São mulheres que se sentem inferiores. Até quando elas são boas ou são elogiadas, elas não têm essa sensação de poder, né? Não tem, elas se sentem pequenas. São mulheres que são mais frias, são aquelas mais distantes, são as mais racionais, que as pessoas falam, se você já ouviu isso, você é muito fria, você é muito distante, né? Pode ser que você esteja trazendo isso por um vazio aí, uma lacuna que está em aberto. Isso pode trazer a dependência emocional, porque são mulheres seguras, não reconhecendo o seu próprio potencial, colocam a expectativa de poder e a autorização da sua vida na mão da outra pessoa, seja no relacionamento afetivo, seja no campo profissional. E aí tem outros sintomas, né? São distúrbios do sono, distúrbios na alimentação, não são tão sociáveis, têm dificuldade de fazer amizade, dificuldade de interagir mesmo. São pessoas mais fechadas, mais difícil acesso. É claro que isso não é uma regra, né? Cada pessoa é única, enfim, DNA não se reproduz igual, mas
precisamos olhar cada caso com o caso, porque nem toda pessoa insegura, ou nem toda pessoa que não teve a mãe, se torna uma mulher insegura, tá? Tem pessoas que são fortíssimas exatamente porque não teve essa presença. Então, depende de cada um como se desenvolve, como lida com aquela dor, com aquele vazio. Isso vai depender de vários fatores, né? Como foi a rede de apoio dessa mulher, quem foi que substituiu aquela posição que estava vaga ali para ela, qual é a visão dela em relação à posição de mãe. Tudo isso influencia em como ela vai desenvolver isso na vida adulta. Às vezes a gente nem tem consciência, né? Mas aí, através dos sintomas, quando a gente começa a ouvir aqui ou lá, a gente vai ligando os pontinhos e fala, será que esse é o meu problema? Como que eu sei? Abrindo uma constelação. Aí quando que eu sei se eu posso fazer ou se eu estou pronta para fazer uma constelação? Quando esse comportamento ou esse padrão de pessoa se repete muito na sua vida. Ou quando você já identifica uma dificuldade em lidar com essa falta, né? Ou com essa presença que está ali, mas para você, no seu ponto de vista, não está. Então vai depender muito de como você vê isso. Aí sim está pronta para abrir uma constelação e olhar com cuidado para o seu clã familiar, para a sua história. E tudo muda quando a gente dá lugar a todos, trazendo essas energias, acolhendo e reorganizando isso dentro de nós. Cada um no seu lugar, a gente volta para o nosso lugar de força. Preenchidas, acho que essa é a palavra. Aprendendo a lidar com as dificuldades do nosso dia a dia, com uma visão diferente, um sentir leve. Porque o dia a dia é onde está mais aparente esses problemas, apesar de às vezes parecerem normais. Mas se dói, não é normal. Era para ser leve e fluido. Tem também o padrão da depressão, que quando a pessoa já não quer olhar para a vida, ela não está olhando para a vida, ela está olhando para o nada. É o vazio do nada que eu costumo falar quando eu falo sobre depressão, porque eu já tive. E para mim é só um vazio, não é uma tristeza, é um vazio mesmo, que não tem o que preencha, nem ninguém preenche aquele lugar. É a falta de vida, é quando a gente não quer fazer a manutenção da vida, a gente não quer fazer a manutenção do amor, a gente não quer dar, não quer receber, nós não estamos olhando para a vida. Se você se identificou com esse processo ou com alguma dessas situações que eu trouxe, o meu contato fica na descrição. Não perde tempo, vem olhar para isso. E se você não sabe nada de constelação, eu vou deixar aqui o último vídeo para você dar uma olhadinha e na descrição alguns vídeos específicos para você conseguir ter uma base de como funciona a constelação, tá bom? Espero ter ajudado. Por hoje é isso. Até a próxima!